Existe uma armadilha mental que muitas pessoas vivem todos os dias sem perceber, porque no início ela não parece algo negativo, mas sim algo que parece ajudar a entender melhor o que está acontecendo dentro da própria mente. Essa armadilha começa de forma extremamente sutil, quase imperceptível, geralmente depois de uma situação simples que aparentemente não teria importância suficiente, depois de uma conversa comum. Algo que para a maioria das pessoas termina ali mesmo. Sua mente pode continuar voltando naquele momento repetidamente. E essa volta não acontece apenas uma vez, ela acontece várias vezes ao longo do tempo, como se sua mente estivesse revisando tudo. No início, isso parece apenas uma tentativa de entender melhor, como se você estivesse apenas sendo mais atento ou mais consciente. Mas com o passar do tempo, esse comportamento começa a se repetir com mais frequência, criando um padrão que se consolida. E quanto mais esse padrão se repete, mais automático ele se torna, como se sua mente estivesse programada para revisitar situações passadas. Cada vez que você volta naquele momento, novos detalhes parecem surgir, como se a situação estivesse sendo reprocessada de forma diferente. Mas na realidade, o que está mudando não é a situação, mas a forma como sua mente está interpretando aquela mesma informação. E isso cria um efeito onde o pensamento começa a se expandir, criando novas possibilidades, novas interpretações e novas dúvidas. E cada nova dúvida gera um novo pensamento, que por sua vez gera outra dúvida, criando um ciclo contínuo sem fim. E esse ciclo começa a consumir mais espaço mental do que deveria, ocupando sua atenção, mesmo quando você tenta focar. E quanto mais você tenta parar, mais difícil parece, porque o pensamento já ganhou força suficiente para continuar sozinho. Isso acontece porque sua mente foi treinada para buscar respostas, para buscar significado e para tentar entender tudo o que acontece. Mas nem tudo precisa ser entendido, nem tudo precisa ser resolvido, e nem todo pensamento precisa ser seguido até o fim. Mesmo assim, a mente continua tentando, e quanto mais ela tenta, mais difícil fica interromper esse processo, porque a própria tentativa de parar se transforma em um novo pensamento. E esse novo pensamento se conecta com os anteriores, e isso cria uma sensação constante de atividade mental, como se sua mente nunca estivesse realmente em silêncio. Mesmo quando não há nenhum estímulo externo, o movimento interno continua. Isso gera um tipo de cansaço que não é físico, mas mental. Um cansaço que vem da repetição constante de pensamentos que não chegam a uma conclusão. E quanto mais isso acontece, mais normal parece, como se fosse simplesmente parte do seu funcionamento. Mas existe um ponto onde isso deixa de ser apenas um hábito e se torna um padrão dominante. Um padrão que influencia a forma como você percebe situações, interpreta eventos e reage a experiências. E esse padrão começa a moldar sua forma de pensar. Sua mente começa a antecipar problemas e prever cenários. Começa a imaginar possibilidades, muitas das quais não são reais. Mas mesmo assim, elas ocupam espaço. E esse espaço mental começa a se tornar cada vez mais cheio. E quanto mais cheio, mais difícil encontrar clareza. E isso cria uma sensação de confusão, uma sensação de excesso, uma sensação de que sua mente está sempre ocupada. E essa ocupação constante impede momentos de silêncio, impede momentos de pausa e descanso mental. E isso começa a afetar sua forma de viver, porque você não está apenas vivendo as situações, você está processando elas continuamente. E esse processamento contínuo cria um peso que não é visível, mas que é sentido. E quanto mais tempo você passa nesse estado, mais esse peso aumenta, gerando uma sensação de sobrecarga. Mas existe algo importante nisso tudo. Esse processo não começa grande, ele começa pequeno, com um único pensamento, com uma única dúvida, com uma única interpretação. Mas quando é repetido, ele cresce. E quando cresce, se conecta com outros pensamentos, criando uma rede que começa a se expandir. E quanto mais ela se expande, mais difícil parece sair dela, porque tudo começa a parecer importante e necessário. Mas nem tudo é. A mente não filtra automaticamente o que é importante. Ela apenas continua processando. E esse processamento cria movimento, que cria mais pensamento. O ciclo continua sem um ponto claro de parada. Essa continuidade é o que mantém a armadilha ativa. Ela depende da sua atenção. Quanto mais atenção você dá, mais ela cresce. Mas existe uma alternativa. Você não precisa parar todos os pensamentos, mas pode parar de seguir todos eles. Você pode perceber quando está entrando no ciclo, perceber quando está repetindo sem acrescentar nada novo. E nesse momento, você pode escolher não continuar.
Essa escolha não elimina os pensamentos, mas muda sua relação com eles. Essa mudança começa a reduzir o ciclo, diminuindo a intensidade e a frequência. Com o tempo, isso cria espaço. Esse espaço não aparece de uma vez. Ele aparece aos poucos, conforme você começa a perceber e a observar. E esse entendimento não vem de pensar mais, mas de perceber melhor. Quando você percebe melhor, você reage menos. E quando você reage menos, o ciclo perde força. A mente desacelera e algo muda. Você começa a sentir um pouco mais de silêncio, um pouco mais de espaço, um pouco mais de controle. Mas esse controle não vem de dominar os pensamentos. Ele vem de não seguir todos eles. Essa diferença muda tudo. É exatamente isso que poucas pessoas percebem. E é por isso que vamos continuar explorando nos próximos conteúdos.